capítulo 7, versículo 9 até o versículo 17, nós vamos ler. Vou ler na NVI, Pedro, tá bom? E nós vamos lendo e vamos falar desse texto hoje, texto maravilhoso da palavra de Deus. Estamos pregando em Apocalipse. Semana passada falamos dos 144 mil selados de todas as tribos de Israel. E tinha uma tribo que não foi selada. Vocês lembram que não tinha gente para selar? A tribo de Dan, porque Dan tinha um homem chamado Sansão, com a missão de colocar a tribo de Dan aonde hoje é a tal da faixa de Gaza. E hoje, até hoje, essa regiãozinha aí dá trabalho, porque Sansão preferiu sair com prostituta, preferiu viver a vida de boa, e só usar o poder de Deus para fazer as coisas. Ele preferiu fazer para Deus do que ser em Deus. Então, ele preferiu só ir atrás de cumprir a missão dele, sem viver o propósito da vida dele, que era ser um homem inteiramente consagrado ao Senhor desde o ventre, amém? E aí a gente viu isso, mas depois João recebe uma outra revelação agora em Apocalipse. Ele não vê mais as tribos de Israel sendo seladas naquele momento. Ele vê uma grande multidão que não tem mais número. Na outra, quanto que era, irmãos? Quando foi selar os judeus? 144 mil. Mas agora ele vê um outro cenário. Ele não vê mais o povo judeu ali naquele momento sendo selado. Ele vê todos os demais povos da terra. Agora ficou bom para nós, né? Você e os outros povos da terra. Porque Deus não é só Deus dos judeus. Deus é Deus das nações. Deus é Deus de todo povo, tribo, língua e nação. Deus é Deus do brasileiro, do colombiano, do africano, do japonês. Ele é o Deus de todos os povos. Ele quer salvar todos os povos. Inclusive no Salmo de número 2, a Bíblia diz, eu quero só fazer uma releitura aqui. Abre rapidinho, Pedrão. Salmo de número 2. Jesus pediu para o Pai as nações por herança. Veja o que a Bíblia diz. Eu falei com vocês que os homens não vão aceitar o reino de Deus assim, de cara. Eles não aceitam, porque o homem tem raiva do reino de Deus. O homem quer resistir ao reino de Deus. Então, por que, pastor, e nós? Nós também resiste um pouquinho, mas o Espírito Santo vai trabalhando isso na nossa vida, e nós vamos resistindo cada vez menos. Mas olha o que o Salmo 2 diz. Esse salmo assim é incrível, irmãos. Olha aqui, ó. Porque se amotinam as nações, os povos tramam em vão, os reis das terras tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o Senhor? Deus o Pai. Quem é o seu ungido? O Messias. A palavra Messias significa ungido. Jesus, dizendo: façamos em pedaços suas correntes, lancemos de nós suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir deles e caçoa deles. Em sua ira repreende, o seu furor aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Olha a profecia aí do Salmo 2, dizendo que Jesus é filho de Deus, e esse é o decreto do Senhor. E olha o que o pai fala para o filho, gente. Olha o que o pai fala para o filho, versículo 8. Olha o que o pai fala para o filho. Vamos lá, Pedrão, 8. Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Então, como que vai ser? Versículo 9: tu as quebrarás com vara de ferro, as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência das autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então ele dá uma orientação para os reis da terra. Olha, que quando um rei beijava a mão do outro rei, significava o quê? Então digamos, rei Leonardo. Léo tem cara de rei, não tem? Rei Leonardo. Aí eu sou, eu sou um rei de um outro povo, mas o Léo é um cara que manda em tudo pedaço. Aí eu chego no Léo aqui e falo assim: rei, eu estou jurando o que pro Léo? Lealdade pro Léo. Então agora eu sou vassalo do Léo. Eu recebo ordens do Léo. Eu sou submisso ao reinado do Léo. Eu ajudo ele no reino dele. E essa é a orientação que o Salmo dá. Beije o filho. Beije. Quando Jesus vem reinar,
se submeta a Ele, para que Ele não se ire. Então, é dele as nações pertencem a Jesus. Vamos voltar para Apocalipse. E agora esse é o cenário que é visto em Apocalipse. Apocalipse 7, versículo 9, diz assim: depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se aproximaram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força sejam dados ao nosso Deus. E eles disseram assim: para todos sempre, amém. Versículo 13: então dos anciãos perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde eles vieram? Olha aí, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? 14: respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu tabernáculo. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol em qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água da vida. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Forte isso, né? Essa é a outra visão que ele tem aqui. Pessoas de todas as nações da terra. E a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é: muita gente vai ser salva. Muita gente. Ele fala que é uma multidão que não dá para contar. Só que eu quero fazer um alerta aqui. São 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, e daqui a pouco chega a 9. Quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões. No Brasil, se Jesus volta hoje do jeito que está, nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil hoje. Do jeito que está, quantas pessoas são salvas no Brasil? Quanto? 30%? Eu acho que até menos, hein? Não sei. Porque ser evangélico, 30% tem que ser evangélico no Brasil, né? Não quer dizer que os evangélicos todo mundo é salvo. Pode ser que dessa igreja, não sei se todo mundo aqui é salvo, porque ir na igreja não quer dizer nada. Mas olha o que a Bíblia diz. Mateus 7, versículo 13. Dá uma olhada, abre aí, Pedrão, pra gente. Mateus 7, 13. E isso é uma ordem importante para nós, porque nós precisamos ter isso no nosso coração. Olha o que a Bíblia diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14: mas estreita é a porta, apertado o caminho, ou seja, é difícil mesmo. Envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve desconforto, envolve sofrimento, envolve abraçar a cruz da nossa morte. Ele fala: apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos o que encontram. Ou seja, pouca gente vai querer ser salva. Mas como o mundo tem muita gente, desde a época do justo Abraão, do justo Noé, pessoas de Deus também foram salvas. Então nós vemos aqui a revelação. Primeiro, na verdade não dá para falar, nesse texto não fala que esses que já estão mortos em Cristo que estão. Ele está falando de outro tipo de pessoa. As pessoas que vão estar na terra enquanto começar essa tribulação. É muita gente que vai ser salva, mas eu vou ser honesto para você: são poucos que vão querer. Por isso a necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Por isso a necessidade de nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, porque só Ele pode salvar. Tem muita gente que não vai ser salva porque não ouviu o verdadeiro Evangelho, nem foi falado para ela dessa porta estreita. E aí ela está indo na igreja evangélica. Aí estão falando na igreja evangélica que ela vai realizar os sonhos da vida dela.
e todos os sonhos serão realizados. Estão falando que ela vai prosperar na vida, e que ainda depois Deus vai salvar ela. Só que ela não se arrepende dos seus pecados, ela não renuncia à sua vida, ela não abraça a sua cruz, ela vive do jeito que ela quer. E aí ela não vai ser salva, achando que porque um dia ela levantou a mão e falou: eu aceito Jesus, ela vai ser salva. Por isso o nosso dever, não só de pregar o verdadeiro evangelho, mas saber e viver o verdadeiro evangelho. Porque às vezes você fala: não vou na escola bíblica, não vou aprender a palavra. Devagar, eu vou no culto, o pastor prega lá, eu aprendo. Mas Deus quer que você seja muito mais profundo, porque as pessoas precisam saber exatamente o que Deus quer delas. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes nós não entendemos o porquê que nós precisamos ser profundos na palavra de Deus. Deus não chamou ninguém aqui para ser raso, porque as pessoas, disso depende a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que estão do seu lado na empresa e que podem ouvir o evangelho, não ouviram porque você é muito raso, você não consegue falar. E Hebreus fala muito sobre isso. Hebreus diz assim, se você conseguir pesquisar para mim aí, Pedro: esteja sempre preparado para responder sobre a esperança que há em você. E nós precisamos muito nos aprofundar na palavra de Deus. Estreito é o caminho, não vai ser todo mundo que vai ser salvo. E vou ser honesto para você: a minoria vai ser salva. Assim como nos dias de Noé, pouquíssimas pessoas daquela geração foram salvas, apenas uma família. Da mesma forma, pastor, está sendo pessimista demais. Irmãos, eu creio no evangelho alcançando esse bairro, alcançando pessoas. Eu creio que ele transforma. Mas eu tenho também consciência no que Jesus falou: poucos entram por essa porta. A minha missão e a sua missão é pregar, é viver, é ensinar, é fazer de tudo. Mas nós temos que ter a consciência que poucos entram por essa porta. As pessoas preferem a vida delas, as pessoas preferem o tesouro delas, as pessoas preferem o conforto delas. Mas aqui a realidade é outra. Ele vê uma grande multidão de todas as nações. Ninguém podia contar. É muita gente, irmãos. Eu não sei mensurar quantas pessoas é. Eu sei que não é todo mundo, mas é muita gente. E vai acontecer um fenômeno aqui, que talvez possa virar esse jogo. Porque nessa época da história vai estar acontecendo o que, meus irmãos? O que vai estar acontecendo? A grande tribulação. A gente leu no texto. Eu sei que é polêmico inclusive isso. É um assunto polêmico. Não tem irmãos muito preciosos que pensam diferente de mim no que eu vou falar. Irmãos, vai estar acontecendo um evento aqui. Vou ler para você o que vai estar acontecendo nessa época. Abre sua Bíblia aí, Apocalipse 12. O que marca o evento da grande tribulação? Uma dessas coisas é a precipitação do diabo da onde ele está hoje. Aonde o diabo está hoje? Quem ouviu falar que o diabo está na terra? Pastor, o diabo está na terra, né? Quem ouviu falar isso? Pode ser sincero e falar: você ouviu isso também, Márcio? Eu também. Mas o diabo está na terra? Não, a Bíblia diz claramente que eles estão nas regiões celestiais brigando lá. Eles influenciam coisas aqui, mas eles não estão aqui, eles estão na terra. A não ser quando algum ser humano dá passagem para ele e ele acaba entrando nessa pessoa, ou influenciando a mente dessa pessoa. Mas eles estão em uma outra dimensão chamada de regiões celestiais. Olha o que a Bíblia diz que vai acontecer na grande tribulação, nesse evento. Então a primeira coisa que é marcado esse período de grande tribulação é que o diabo é destronado do seu lugar celestial, tanto ele como seus demônios. Veja aqui, Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Houve guerra na terra? Nos céus, porque o diabo não está na terra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão aqui é o diabo. E os seus anjos revidaram. Ou seja, não fique pensando, meus irmãos,
que os anjos, Deus falou, o diabo tem que obedecer. Mas os anjos, na batalha espiritual, os anjos batem, mas os demônios devolvem. Por isso que nós temos que ter uma vida firme com Deus. Porque você acha que você vivendo uma vida de qualquer jeito com Deus, levando tudo de qualquer jeito a vida cristã, você acha que o diabo não bate no você também? Por isso que a Bíblia fala: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que depois que acontecer tudo, vocês possam estar firmes e inabaláveis. Ele não fala que não vai acontecer nada, ele fala que vai ter uma guerra, e depois dela, você vai estar firme e inabalável. Por isso a necessidade de priorizar a vida com Deus. Por isso a necessidade de nós colocarmos nosso relacionamento com Deus como o alvo principal da nossa vida. A nossa obediência a Ele é como o alvo principal da nossa vida. Agradar a Ele como alvo principal da nossa vida. Colocar a palavra de Deus em prática como alvo principal da nossa vida. É por isso, meus irmãos, porque existe uma batalha real. Os demônios revidaram. Veja o versículo 8. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados agora sim. Então hoje eles não estão na terra, mas um dia eles vão ser. Você fala: pastor, nós vamos estar aqui na terra, pastor? Vamos. Essa é a minha opinião. Nós vamos passar pela grande tribulação. É a minha opinião bíblica, estudando a palavra. Pastor, então o negócio vai ficar feio, porque se no céu, ele estando no céu, o negócio já está ruim. Imagine se ele descer na terra. Eu quero falar para você que esse vai ser o melhor período da igreja na história. Você pode dar um glória a Deus por isso? Todos os avivamentos, você vai falar avivamento de Azusa, avivamento do País de Gales, avivamento, qualquer avivamento, qualquer uma coisa geral, todo mundo fala. Eles falam assim: a gente sentia como se o céu tivesse o quê? Abertos, os céus, é como se falou, pum, pá, pum, pá, pum. Avivamento é isso. As regiões celestiais são inteiramente anuladas pela presença de Deus. Então a nossa oração, a resposta às nossas orações não sofrem ataques e interferências. Pastor, as nossas orações sofrem ataques e interferências? Sim, Daniel capítulo 12 é claro em dizer isso. Daniel passa 20 dias orando e jejuando, porque no mundo celestial, o príncipe da Pérsia, o nome desse demônio, estava lutando com o Gabriel que trazia a mensagem. E demora 21 dias para chegar a resposta. Ou seja, as nossas orações sofrem interferências. Por isso que Jesus falou tanto sobre a gente persistir em oração e não desistir, não desanimar e continuar. Deus faz, Deus. Porque Ele sabe que o negócio é muito mais embaixo. Você ora, Deus escuta, mas a resposta de Deus não chega no mesmo momento. Muitas vezes não chega. Mas vai chegar um dia, que é o que está falando aqui, que eles serão lugares na terra. E o povo que estiver aqui nessa época, e eu acho que nós somos candidatos a estar, vai ser o povo mais avivado que a gente viu na história da humanidade. Será um avivamento global. Nós vamos ressuscitar. Atos capítulo 2, Pentecostes, vai ficar no chinelo. Tamanho vai ser o poder sobre as nossas vidas. O que nós precisamos então? Poder é perigoso, irmãos. Quem gosta de energia elétrica? Olha que bonito, energia elétrica. Poder, energia. Quem gosta disso? Eu gosto, nos beneficia. Agora, é perigoso ou não é? Vai lá no poste lá do... Tinha um rapaz que estava em cima lá, sei lá o nome dele, o pessoal falou que o nome dele é Cocão. Mas, olha, vocês são fofoqueiros, hein? Vocês conhecem, eu só joguei aí, vocês é cascão. Meu Deus do céu. E Deus que perdoe a gente. Estava em cima lá do negócio de força. É perigoso. Por quê? Porque poder mata. O que nós precisamos fazer então? Nós precisamos estar preparados para esse dia. Como? Como que se prepara para tanto poder assim? O corpo de Cristo. Ele vai falar disso aqui.
Por que o século XX foi o século que teve mais avivamento da história? Mas o avivamento, todo avivamento acabava como? Com apostasia, acabava com heresia. Alguns avivamentos acabavam com brigas por poder. Azusa acabou com briga, gente. Azusa é o avivamento que deu origem à Assembleia de Deus, a Quadrangular, Brasil, todos os pentecostais vêm da Azusa. Sabe como acabou a Azusa? Os pastores brigando para ver se era branco ou negro que ia liderar a igreja. Olha que coisa linda. Olha quanto Espírito Santo. Mas teve avivamento lá? Teve. Até hoje, tem um colega meu que foi lá, falou que passou na frente da rua, disse que ele começava a chorar assim, o lugar ficou marcado pela presença de Deus. Só que nós precisamos de odres novos para suportar o vinho novo que virá. Nós precisamos ser menos sensíveis, nós precisamos ser menos mimimi, nós precisamos ser trabalhados no corpo de Cristo, sermos reais, sermos verdadeiros, vivermos a vida um com o outro, sofrermos juntos, ofendermos uns aos outros, perdoarmos depois, resolvermos nossa diferença, mas não nos afastar um do outro. E aí então nós teremos humildade. Por que esses avivamentos acabavam tudo em nada? Porque era cheio de cavaleiros solitários. Uma pessoa que, avivamento, tá. Essas pessoas não tinham amigo. Muitos pastores que fizeram diferença no século passado, acabava a sua vida caindo em adultério com a secretária, com alguém que não sei o que tem, e aí acabava a vida deles, acabava o legado deles com escândalo. Nós precisamos de reforma, senão quando isso acontecer na terra, nós não estaremos preparados para tanto poder. Mas eu quero te dar uma boa notícia: aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo, é capaz para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida e para realizar essa reforma que precisa ser realizada. É Ele que está cuidando da igreja. E eu tenho percebido isso com muitas pessoas. Muita gente se sentindo incomodada com o jeito que a velha religião, que a igreja evangélica do Brasil tem vivido. Muita gente querendo algo novo. Muita gente falando: a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, que desse jeito que está não dá. Quem tem sentido incômodo nesses últimos anos? Um incômodo muito forte. Tem alguns irmãos que até saíram de comunidades que não estavam aguentando esse incômodo. Então vai acontecer isso. Os céus estão abertos e vai ter muito poder de Deus nessa época. Mas vamos voltar ao texto da visão. Olha o que ele diz aqui: todos os anjos, versículo 12, estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, 12, amém, louvor e glória. Ele faz uma adoração a Deus aqui. O versículo 13 é perguntado para ele assim: quem são eles? A pergunta é feita: quem são essas pessoas que estão vestidos de branco? A primeira coisa que a gente analisa dessa multidão é: essa multidão é grande. A segunda coisa que a gente admira, que a gente vê nessa multidão é o caráter dessa multidão. Ela está vestida de branco. Branco simboliza santidade. Branco simboliza pureza. Branco simboliza algo, sabe, algo que está num nível puro. Sempre que você vê isso na Bíblia, é importante você guardar que quer dizer isso: santidade e pureza. Qual que é? O que é marcado essa multidão? Ela é marcada por santidade e pureza. Uma busca violenta, uma luta mortal contra a nossa carne, que nos leva a ser santos. Esse povo aqui, ele tem vestes brancas. E eu quero perguntar: qual é a cor das suas vestes? Suas vestes são amarelinhas, como a cor do Vinícius? Já acho que ela está branca, mas não é branco. Ela está meio rota. Ela está com umas sujeirinhas. Irmãos, às vezes a gente está na igreja, está buscando. A gente já não é mais aquela pessoa que a gente era no passado. Às vezes eu, 10 anos como pastor ordenado, 4 anos pastorei na igreja aqui, e achando que eu estou na melhor fase com Deus, e ainda Deus pode olhar para mim e falar assim: ainda a sua veste está suja. E só há um jeito para essa veste ser limpa. Talvez seus pensamentos ainda são impuros. Talvez você ainda leva
algum pecadinho de estimação, você guarda ele ali, você isso aqui não tem como vencer não, isso aqui é o meu jeito, isso aqui eu sou assim mesmo. Mas o Senhor, por quem que são esses que estão vestidos de veste branca? Mas eu queria perguntar, qual é a cor do seu vestido? Às vezes você ainda tem motivações erradas, às vezes você ainda está fazendo coisas para Deus porque você quer ganhar reconhecimento, e não porque você quer agradar a Deus e glorificar a Deus. Às vezes você ainda é falso ou falsa, às vezes você ainda tem um comportamento de uma pessoa que está com a veste suja. Quem são esses que estão vestidos de veste branca? Quem são? Versículo 14. E isso é muito importante para nós. Eu respondi, o Senhor sabe. Então ele disse, esses são os que vieram da onde? Deus vai livrar. E aí são 3 situações que nós precisamos ter na cabeça. Tem pessoas que falam, não, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Se a igreja é arrebatada da grande tribulação, esse povo eu não sei quem é. Vai ter que achar um jeito de explicar quem é esse povo. Por isso que para mim, embora eu respeite muito alguns amigos meus, sabe o de arrebatamento secreto? A pessoa vai sumir no ar. Não é isso que a Bíblia diz. E vai ficar um povo na terra brigando. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ele diz, estes são os que vieram da... Deus vai nos livrar dentro da grande tribulação, como fez com o povo de Israel dentro do Egito. O Egito é um protótipo. Deus está derramando ira, está julgando o Egito, jogando pragas no Egito, mas o povo de Israel, ele não tinha um só fio de cabelo perdido quando estava acontecendo esses dias de juízo. E da mesma forma vai acontecer com a igreja. A igreja vai ser preservada dentro da grande tribulação. Vai ter perseguição? Vai ter cristão morrendo? Vai. Mas vai ter sinais, prodígios e maravilhas. Vai ter evangelização global, pessoas conhecendo a Cristo em todos os cantos do mundo. Um dos maiores avivamentos de todo mundo, que todo mundo presenciou. Nós vamos viver isso. Segue aí. Eles vieram da grande tribulação. Tem um povo que pensa que vai ser no meio da grande tribulação. No meio da grande tribulação Jesus volta. Não sei. E a gente tem que ter também uma coisa, irmãos, que parece que a gente esqueceu. A gente esqueceu que a igreja, ela é martírica. A história da igreja cristã é marcada por pessoas que morrem por ela. Por que só nós queremos ser o bom da vez e ser preservado na nossa hora de sofrer? Então nós também vamos sofrer por causa de Cristo. Mas para nós será a maior honra da nossa vida. Eles vieram da grande tribulação. Mas tem mais uma informação aqui, e é essa informação que eu queria dar para você. Eles fizeram o quê? Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Digamos, eu tenho um copo de sangue. O sangue limpa a roupa? Sim ou não? O sangue não limpa a roupa. Então se eu pegar esse copo de sangue aqui, tem sangue aqui, amém? E vou lavar um pouquinho o Vini. Limpou a roupa do Vini? Fez o quê? Sujou. Digamos que eu jogo tudo com força, não vou jogar. Ele falou, amém, pastor, valeu. O que vai acontecer? Porque o lavar da veste, irmãos, não é de uma roupa externa. A roupa externa da religiosidade, eu posso estar branquinho, nossa, que delícia, olha que homem de Deus. Mas é Deus que vê a roupa interna que você está usando, que é o seu espírito, é a sua vida. Para os outros, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Para os outros lá fora, nossa, pessoa de Deus, olha que pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas Deus vê lá dentro. E o sangue só purifica lá dentro. Por fora ele mancha. O sangue só faz sentido dentro do corpo. É por isso que você precisa parar só de vir na igreja, frequentar a igreja. Você precisa ser igreja. Você precisa se envolver com irmãos que amam a Deus, que entregaram a vida para Deus como você. Você precisa estar numa junta, numa igreja caseira.
Para você poder ter criança. Ah, pastor, só de eu ir na junta já estou no par do corpo? Não, você pode ir na junta e não ser par do corpo também. Mas a junta é o lugar onde vai facilitar para o sangue correr. A gente vai conseguir começar a criar um relacionamento para confiar uns nos outros. E o sangue de Jesus vai passando na veia nossa, através do relacionamento. Esse terno aqui, ele não é o meu corpo. Ele está bem coladinho no meu corpo, mas ele não é meu corpo. Sim ou não? Se eu pegar esse terno e jogar no chão, pronto, joguei no chão, ele vai morrer? Vai morrer ou não? Não, porque não tem vida. Ele está morto já. Agora se eu pegar um pedaço do meu braço e jogar no chão, ele vai morrer? Vai. Só queria te falar para você uma coisa. Tem muita gente que está coladinha no corpo. Vai na igreja, vai no culto, mas não tem relacionamento, não tem aliança com o corpo. Não está dentro do corpo, não está aliançado com o corpo. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque a pessoa está morta já. Ela só está do lado do corpo, mas ela não é o corpo. Quantas pessoas se dizem crentes, evangélicas, mas ela nem tem vida. Se o sangue, Zezão, parar de ir para o seu cérebro durante 1 minuto, sabe o que acontece, Zezão? Você vira palmeirense. É isso que acontece. Você morre. É isso aí mesmo, Zezão. A gente acha que sem sangue dá para ver. E sem o sangue de Cristo correndo nas nossas veias, como igreja, não vai acontecer. Sem a gente ser sincero com o outro, sem a gente ter atrito, sem a gente, não vamos viver a vida de igreja. Não vamos poder, não vamos aproveitar da santidade que Deus quer nos trazer quando a gente se isola. Pode perceber isso. A primeira coisa, quando a pessoa não está bem com Deus, é o que? Isolamento. Não estou bem com Deus, eu vou me isolar, porque é isso que o homem faz sempre. Quando ele peca, quando ele não está bem na relacionamento dele com Deus. Adão e Eva fez isso, se escondeu na floresta. Por isso, ao invés de você se isolar, chegue mais perto, fique mais próximo, trabalhe para estar nesse corpo, porque esse corpo vai ser o que vai santificar você nos últimos dias. Você vai lavar essa veste sua. Eu não quero ter veste branca por fora, Natalina, mas por dentro minha veste é tudo suja. Eu quero que o sangue limpe minha vida. E o sangue dentro do corpo. E tem um presente para quem vive essa verdade. Sabe qual é o presente? Versículo 16: nunca mais terão fome. Eu sei que cada um aqui ainda tem ânsia de alguma coisa. Ainda nós somos marcados pela insatisfação da vida. Nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem calor abrasador. Essa é a sua recompensa. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A promessa é que se eu lavo minha veste no sangue do Cordeiro, se eu entrego minha vida a Jesus de fato, toda a dor que eu estou passando hoje é por enquanto. Todo sofrimento é só por um breve momento. Por isso eu posso suportar o sofrimento com alegria, porque eu sei o que está me esperando daqui a pouco. Por isso eu não fico vivendo a vida cristã triste, sempre angustiado. Ai, estou desanimado, ai, não aguento mais. Porque nós somos o povo que fizemos um bom negócio. Nós achamos um tesouro de grande valor. Nós vamos sofrer? Vamos. Nós vamos ter momento de tristeza? Vamos. Mas com alegria. Deus não chamou ninguém para servir Ele triste. Às vezes eu imagino a cena, tento imaginar em casa a cena, a pessoa assim: ai, minha vida é tão ruim, eu não vou mais para o inferno, eu não vou ser condenado com o diabo, minha vida é tão... a sua vida devia ser boa. Até no pior dia da sua vida, você já está com o jogo ganho. Você é salvo em Cristo Jesus, isso é o que importa.
Então a nossa vida, irmãos, existe uma grande recompensa no céu chegando. O reino dos céus invadirá a terra, novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança. Eu tenho a esperança um dia de ver o Pai enxugando do meu olho a última lágrima, e nunca mais haverá choro. E é por isso que nós estamos aqui todo domingo, quarta, criando filho para excelência, escola bíblica de 1 Coríntios, e vai, e junta, e faz comida na junta, e na semana que vem na outra, daqui a pouco tem outra junta, vou fazer de novo, vou me reunir, vou cuidar um do outro, vou visitar, vou amar, vou perdoar. Nossa, tal pessoa foi mal comigo, mas vou perdoar. Tal pessoa errou, preciso confrontar ela, vou confrontar. Por que a gente vive isso? Por que parece que dá tanto trabalho? Porque o tesouro que nós estamos perseguindo, ele é eterno. Irmãos, que Deus possa lavar nossas vestes no sangue dele, porque o dia da sua vida está mais próximo do que nunca. Por isso nós não podemos mais ficar do jeitinho que a gente está. Por isso nós não podemos mais falar assim: esse é meu jeito. Porque não é seu jeito. Jesus é mais forte que o seu jeito. O Espírito Santo é poderoso para te mudar. As pessoas do corpo de Cristo estão próximas de você para te transformar também. É por esse motivo que eu quero continuar pregando o Evangelho. Por esse motivo que eu quero te incentivar a continuar vivendo e pregando o Evangelho. Porque vai chegar o dia em que você vai estar no meio de uma grande multidão, vestido de branco. Eu imagino essa multidão, todo mundo dançando assim, e cantando. A música que eles estão cantando aqui, eu não sei como que será, né? Mas estou imaginando eu aqui, ó. Louvor e glória, sabedoria são de graça, poder pertence ao nosso Deus. Chegou a salvação do nosso Deus. Imagina uma multidão zona, gente de tudo quanto é tipo, feliz, porque chegou o dia da nossa redenção. Jesus falou, quando começar a acontecer essas coisas, ele fala de guerra, rumor de guerra, doença, peste, já começou a acontecer, pandemia, guerras que não param. Ele fala, fique feliz, fica contente, sabe por quê? Porque está próxima a redenção de vocês. Está próximo, irmãos. É por isso que o diabo está fazendo um esforço gigante para te tirar da presença de Deus. Que o diabo ele quer tirar você no último dia, assim, no último tempo, do melhor. Você não foi criado para o inferno, você não foi criado para a ira, você foi criado para estar com Deus para sempre. Você foi criado para alegria eterna, não para a morte. Amém? Eu quero orar por vocês para a gente ir embora. Se coloque em pé em nome de Jesus.